Oi, primeiro ano, tudo bem? Então, a gente, Luigi, e essa aqui é a. Jacília. Então, nós Eu somos me os chamo Jacília. residentes, isso, a gente, os residentes do primeiro ano, e vamos agora fazer um pequeno compilado sobre o assunto até então que foi dado nessas duas últimas aulas que a gente teve. E tá aí para mostrar para vocês a atitude filosófica. O que é essa atitude filosófica? Pode Vai passar. lá, Jacília. O assunto de hoje é atitude filosófica. Vamos tratar sobre a atitude filosófica como tendo referência ao mito da caverna de Platão, onde ele apresenta a figura de Sócrates como sendo filósofo. Eu agora vou me despedir daqui, vou fechar e vou ficar só nesse slide aqui, para vocês poderem acompanhar. Vamos conhecer a caverna? Primeiro de tudo, é encontrar nessa imagem onde estão os prisioneiros, que estão presos desde que nascem. Eles nunca viram o mundo exterior e nem sabem que estão presos. Eles estão acorrentados pelas pernas e pescoço, de modo que não podem mudar de lugar e nem virar a cabeça para trás. Eles só têm diante de si uma parede com sombras assustadoras. Sem falar que eles passam a vida toda escutando somente som de ecos cavernosos. Isso é o normal para eles. E como quando a gente vê os noticiários da TV, não se espanta mais com o que acontece no mundo, é assim com eles. Agora vejam o que está por trás dele. Vou apagar aqui. O que está por trás dele? Ao longe, bem no alto, há somente uma fogueira que ilumina toda essa caverna escura. E entre essa fogueira e os prisioneiros, há um muro. Ao longo desse muro, passam pessoas carregando todo tipo de objetos, jarros, flores, animais, estátuas. Eles não sabem ainda, mas essas são as sombras dos objetos que passam acima do muro. A realidade são essas sombras. A realidade deles são essas sombras aqui. Até que um certo dia, um dos prisioneiros começa a se movimentar. Sente algo estranho, prendendo ele. Procura em todo lugar um jeito para se soltar, até que ele finalmente se solta. Ele procura todo jeito de se soltar. Então ele quebra as correntes. Enquanto isso, ainda existem os outros, né? Ainda existem outros na caverna. Uns que não se importam, já estão acostumados em viver assim, e o restante que tentam até fazer o mesmo, porém não se esforçam o suficiente e desistem. A princípio, este prisioneiro, quando se solta, sente um mal-estar e fortes dores. Ele encontra uma subida, a subida aqui, e corre para compartilhar a boa notícia para os seus amigos, a fim de mostrar as boas coisas da vida. Só que seus amigos não acreditam muito nele, porque tudo o que eles conheciam eram as sombras que ficavam na parede. Essas sombras aqui eram o mundo deles. Dizendo que ele estava ficando louco. Aí começa a confusão. E no briga-briga, acaba em tragédia. O rapaz, que sabia de toda a verdade, termina assassinado pelos próprios colegas que estavam a defender o mundo no qual eles estavam acostumados. Só porque ele insistia para que seus colegas fossem com ele para fora da caverna. Ver através dos seus próprios olhos o que estava além da caverna. E essa foi minha interpretação sobre o mito da caverna. De novo, voltando aqui para explicar todos os símbolos e significados da filosofia que tem sobre esse mito da caverna. Vamos relembrar aqui. O que seria a caverna? A caverna representa o mundo de aparências, o interior da caverna, onde os presos ficam. É o mundo das aparências.
correntes. As correntes que prendem os escravos pelas pernas e no pescoço. Representa preconceitos e opiniões. E as sombras, porque eles estão presos para olhar diretamente para essas sombras o dia todo. Representa as coisas que percebemos. O instrumento que liberta, um dos presos escapa. Esse instrumento representa a filosofia. E o prisioneiro que se liberta da caverna, quem ele é? Filósofo. Já que o instrumento que liberta, ele usa um instrumento poderoso, e a filosofia, ele é o próprio filósofo. Na parte exterior, quando ele sobe, vai para a caverna, ele encontra, primeiramente, o sol. A luz do sol representa o quê? A verdade. E toda essa verdade ilumina o mundo, que é a realidade. Agora vamos analisar um pouquinho o mito da caverna. Atitude crítica é o reconhecimento da ignorância. A atitude crítica é a mesma coisa que a atitude filosófica. E onde a gente pode encontrar a atitude filosófica? Na saída da caverna. A saída da caverna é esse círculo roxo. A saída da caverna é a filosofia. E o saber racional? O saber racional é a medida de quando você está para fora da caverna, mas você se aproxima do mundo real, que é onde está a filosofia. Mas se você decidir pelo contrário, você vai encontrar as crenças. Então, quanto mais você se afasta das crenças, mais você está perto do mundo real. Tem mais saber racional, é essa relação. Agora, o primeiro passo para ser livre é perceber o que te prende. O que são essas correntes nessa imagem, nessa figura? Essas correntes é tudo aquilo que a gente acredita sem questionar. As crenças costumeiras. E o que mais podem ser essas crenças costumeiras? Outras formas de corrente. Conteúdo sem fundamentação, aceitação sem crítica reflexiva, senso comum, falsa percepção de realidade e ilusões. E mais importante de tudo, o que a gente pode fazer para se libertar dessas correntes? Para se libertar dessas correntes, é preciso mudar, pois toda atitude filosófica provém de mudanças. E aquele homem que estava preso na caverna, dentro da caverna, a partir do momento em que ele se movimenta, ele está causando uma mudança em sua vida. Apesar de ser difícil sair da caverna, o ato de se movimentar ou o simples fato de fazer algo é a nossa forma que temos para descobrir a realidade, é a nossa capacidade de enfrentar o mundo. E agora existem duas formas de mudanças. A primeira delas é essa reflexão crítica da razão. E a segunda forma é mudar a maneira de pensar sua realidade colocando a razão como referência, colocando a razão como referência. E o que poderia ser essa reflexão crítica da razão? É o quebrar da corrente, através da dialética durante a busca do seu saber. E o que seria ser mudar a maneira de pensar? É o sair da caverna, é a passagem da atitude costumeira para a atitude filosófica, quando inicia o processo de conhecimento. E pessoal, para finalizar, eu tenho que ressaltar a parte mais importante do conteúdo que foi tratado até agora aqui, sobre atitude filosófica. A mudança que tanto queremos, que está simbolizada pelo Platão como quebrar as correntes ou sair da caverna, para atingir o mais belo e sublime dos propósitos, que é encontrar a verdade, só pode ser encontrada no lado de fora da caverna, que está o mundo real. Então pensem nisso e obrigada e continue aí, porque o Luiz vai falar mais um pouquinho sobre esse assunto. Oi, pessoas, tudo bem? Então, a gente dando continuidade ao assunto, né? Outras formas de corrente, que já foi falado ali na alegoria da caverna, em relação a conteúdo sem fundamentação, a citação sem crítica reflexiva, senso comum, falsa percepção da realidade, que, no caso, tudo isso é a questão das ilusões.
Então é interessante que a gente frise isso em relação a pegar o que foi dito lá na alegoria da caverna e para a gente dar procedência também ao assunto, que no caso toda atitude filosófica provém de mudança. Então, o que seria essa questão dessa mudança? Já pegando um pouquinho da alegoria, é justamente essa saída da caverna para ir, primeiro, a concepção de que você está preso. Então, a primeira dela seria você se soltar dessas correntes e começar o processo de saída da caverna. A saída da caverna já é a questão do despertar para a realidade. Então, toda essa mudança que provém da atitude filosófica, ela requer a reflexão crítica por meio da razão. Então, lembrando novamente no slide anterior, é bom lembrar que não é qualquer crítica. É uma crítica. A citação de críticas sem reflexão é o mesmo que nada, ou seja, é um falar mal. É uma crítica reflexiva, ou seja, a reflexão crítica por meio da razão. E mudar a maneira de pensar a realidade colocando a razão como referência. É interessante colocar que a saída justamente da caverna para o mundo real é o pensar a realidade por meio da razão. E aí nós vamos para essa frase: conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Essa frase é do oráculo de Delfos. E aí eu vou contar uma pequena, breve historinha aqui para vocês em relação a de onde veio essa frase e o que ela significa. Primeiro nós temos o Sócrates, que é o professor do Platão, né? E também um dos personagens do Platão. Então ele conta a historinha que Sócrates, um tempo lá na Grécia, ele era chamado como o grande sábio. Ele era o mais sábio do tempo dele. E Platão ouvindo isso, questionou, né? Oxe, como assim eu sou o mais sábio? Ele decidiu ir conversar justamente com os oráculos, em específico o oráculo de Delfos, que, para quem não sabe, oráculo é uma mediadora, é como se fosse uma espécie de médium, entre aspas, mas é uma mediadora, é uma porta-voz dos deuses para os humanos comuns. Funcionaria mais ou menos como por exemplo, os sacerdotes e os padres de hoje. E aí essa questão mas lembrando que a questão dos deuses lá, eles são conhecimentos vivos, né? Então, enfim. Lá, quando ele chega na porta do templo, tem uma escritura enorme. Não é somente isso, mas tem uma escritura enorme. É uma frase gigantesca, um texto, basicamente. Porém, essa é a frase que fica marcado. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Sócrates então entra, vai falar com a oráculo de Delfos, que esses oráculos de Delfos é uma mulher, né? Ela é a porta-voz do deus Apolo. E olha que coincidência em relação ao deus Apolo. O deus Apolo é o deus do sol, deus da poesia, do conhecimento. E ao mesmo tempo, olha como na alegoria da caverna, o sol é tratado como a imagem diz aqui. O sol é tratado como a verdade. Então, o mundo iluminado é o mundo da verdade. Então, voltando aqui para o nosso Conhece a ti mesmo, essa é só um pequeno paralelo no meio da historinha. Então, realmente, ele foi para esse... Ele conversou com ele, com a oráculo, e perguntou assim, estão dizendo que eu sou o mais sábio de todos. Isso é verdade? E a oráculo devolve com uma pergunta. Do que você sabe? E Sócrates responde, olha, vejamos. Eu só sei que de nada sei. E então o oráculo responde para ele, né? Olha, pois você é sim o maior sábio de todos os tempos, porque é um dos homens que reconhece que de nada sabe. Ou seja, reconhece a própria ignorância. E aí a gente entra na questão, depois dessa historinha. Qual seria então a verdadeira atitude filosófica? É o questionar, é a pergunta, é o questionamento. Mas não é qualquer questionamento, não é qualquer pergunta. Porque aí simplesmente pode ser uma pergunta vazia. É o questionamento através da razão, através da crítica, da criticidade racional. É através de busca por fundamentos, ou seja,
algo que fundamente, algo que esteja na base dessa crítica e que seja racionalizada. Todas essas atitudes, elas primeiro requerem a questão do pensar por si mesmo, que é o mesmo que a liberdade. Então entendo que, voltando um pouquinho, conheça-te a ti mesmo é o primeiro passo, porque conhecendo a si, você vai começar a ver aquilo que está sendo lhe apresentado, de certa forma, sendo imposta pelas mídias. E aí, quando eu falo mídias, é em tudo, seja em relação às grandes mídias, como a Globo, a SBT e tudo mais, da televisiva, mas não meramente isso. Mídia, quando a gente fala em relação a isso, as grandes mídias, é em tudo, seja o Facebook, Instagram, os TikTok da vida, né? Ou seja, todas as redes sociais, assim como os aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, o Telegram, e também a mídia mesmo, que é mais convencional que a gente conhece. Tudo isso, incluindo também conhecimentos, seja por meio também da religião, seja por meio também da escolaridade, de tudo, vem por nós, é nos apresentado de forma meio impositiva, e cabe a nós fazer esse questionamento, mas primeiro nos conhecendo, porque conhecendo a si mesmo, você vai começar a verificar que o seu individual é muitas vezes diferente daquilo que está simplesmente sendo imposto, de dizer o que é certo e errado. E através desse incômodo, você vai se espantar com as coisas como elas plenamente são. Ou seja, você vai começar a questioná-las de forma racional, com uma criticidade, por meio de fundamentações, e através disso alcançar a tal liberdade, ou seja, sair da caverna. Então essa frase, para finalizar, só sei que nada sei, é justamente para nos reconhecermos como seres ignorantes. Entendam, não significa que a gente nunca vai conhecer alguma coisa, a gente conhece, então vocês mesmos, todos nós já temos o conhecimento tanto da escola, que é o conhecimento convencional, também temos o conhecimento pelo senso comum, ou seja, daquilo que a gente foi aprendendo e observando nossos pais ou as pessoas que estão ao redor. Isso é conhecimento, mas entenda que é interessante que a gente saiba que isso não é meramente não está tudo apresentado para nós. Estamos sempre na possibilidade de aprender novas coisas. Então, sabendo que você não sabe de nada, no sentido que literalmente a gente é ignorante. Um momento a gente pode saber a gente pode ter uma confirmação e saber de alguma coisa, e no outro momento a gente pode muito bem aprender novas coisas em cima daquilo que a gente pensava que sabia. Olha só. E aqui a referência, a gente usou tudo do próprio livro de vocês. Lá tem, se vocês virem o primeiro capítulo e o segundo, tá tudo descritinho lá, viu, gente?